Olá, eu sou o Cláudio Cabral, sou empresário, consultor há mais de 20 anos em gestão de negócios e também sou professor universitário. Dando prosseguimento à nossa série Como Fazer um Plano de Negócios, falaremos hoje sobre plano financeiro. Já falamos sobre a descrição do negócio, já falamos sobre plano de marketing, plano operacional e agora falaremos sobre plano financeiro. Plano financeiro tem o objetivo de avaliar se a empresa tem dinheiro suficiente ou não para manter suas operações. Você sabia que a maioria das empresas vai à falência por falta de liquidez? Por não ter dinheiro para manter as suas operações, é o chamado capital de risco, né? Então, algumas empresas podem ir até à falência por essa questão tão importante, né? Então, mesmo tendo imóveis, veículos, né, que não tem tanta liquidez, né, porque os fornecedores e também os colaboradores não vão aceitar isso daí como parte de pagamento, então isso daí pode acontecer. É uma questão muito importante, então, é você saber da necessidade do capital de giro. Quando a gente fala de capital de giro, tem alguns elementos fundamentais a serem considerados, né, como investimento, estimativa de faturamento, custos, demonstrativos do resultado e indicadores de viabilidade. Vamos falar do investimento. Investimento ele vai determinar qual que é o total de recursos que precisa ser investido na empresa para iniciar suas atividades, ou se for uma empresa já em operação, para reinvestir em máquinas, equipamentos, né, para que a empresa se mantenha. Quando a gente fala sobre estimativa de faturamento, a gente está falando de uma projeção do quanto a empresa vai faturar mensalmente, né? Então, nesse momento, é muito importante conhecer bem o mercado, qual que é a capacidade da produção. Lembra que a gente falou sobre capacidade produtiva lá em plano operacional? Perfeitamente. Então, aqui se faz também essa projeção. E também as vendas projetadas, que pode ter como elemento o planejamento de marketing que você já fez. Sua estimativa de custos, né, é levantar quanto que você vai gastar para manter suas operações, né, os custos de produção, comercialização, mão de obra, depreciação, os custos fixos também. Os demonstrativos de resultado. Os demonstrativos dos resultados, eles visam justamente identificar a saúde financeira da organização, né? Para você observar as receitas, despesa e determinar se tem lucro ou prejuízo, né? Dessa forma, você vai conseguir avaliar o grau de sustentabilidade da empresa, ok? Indicadores de viabilidade. Os indicadores de viabilidade, né, da empresa basicamente são a rentabilidade, o ponto de equilíbrio, lucratividade e o payback, né, que é o prazo de retorno no tempo sobre o investimento que você faz. Vamos falar aqui sobre os custos fixos. Quem são os custos fixos? Custos fixos são todos os gastos que a empresa tem que não vai se alterar em função da produção ou da comercialização de qualquer produto. Por exemplo, o clássico, né, o aluguel e as contas que você tem que pagar, o contador, por exemplo, para você manter a sua operação. Já os custos variáveis, como o nome sugere, eles vão variar de acordo com a sua produção, né, com a matéria-prima que você utiliza, com o trabalho que você exerce. Os custos de comercialização são aqueles ligados à venda, né? Seja pagamento de impostos sobre a venda, as comissões que você dá para o seu representante comercial. Os custos de mão de obra são aqueles relacionados a salários, as pessoas que vão trabalhar com você, né? Bem como os encargos, claro, não vai esquecer dos impostos, que é uma coisa importante.
você se mantém em dia, para não gerar passivos tributários. Sobre o custo de depreciação, basicamente é o seguinte: você precisa ter isso em mente, muito bem definido, né, que mesmo você comprando uma máquina, você comprando um veículo, ele vai ao longo do tempo perdendo valor. Isso daí tem que ser calculado e demonstrado, né? O seu contador vai colaborar também nesse sentido com você. Sobre os indicadores de viabilidade, eu quero basicamente determinar o seguinte: através de uma boa definição financeira, se o meu negócio é viável ou até inviável. Tão importante quanto saber se o negócio é viável é saber se ele é inviável também, para você não dar tiro na água, né? Para você ser certeiro e reorganizar a sua capacidade produtiva, por exemplo, sua análise mercadológica, sua necessidade de investimento sobre a qual a gente já falou. Então, nesse sentido, os indicadores de viabilidade que você tem em consideração: o ponto de equilíbrio, a rentabilidade, a lucratividade e o prazo de retorno sobre o valor investido. O ponto de equilíbrio vai representar justamente qual que é o ponto no qual não tem nem lucro nem prejuízo, é aquele mínimo para você funcionar, né? Num gráfico, por exemplo, que a gente vai colocar, onde ele cruza a receita total, cruza com o custo total. Então, essa é uma questão importante para você saber. Você também deve considerar, para calcular o seu ponto de equilíbrio, a sua margem de contribuição. Afinal de contas, o que é margem de contribuição? Para que funciona isso? Margem de contribuição vai indicar o quanto que você precisa vender para ter lucro. Pois é. E também vai indicar quais são os produtos que dão mais ou menos lucro, tá? Em função dos cálculos que são feitos. Basicamente, para calcular a margem de contribuição, você pega o valor sobre as vendas e diminui, a gente vai colocar a fórmula aqui, você vai diminuir dos custos variáveis mais as despesas variáveis. Mas uma atenção aí importante. Quando você fala de margem de contribuição, você pode calcular de forma global e também por produto. Existem produtos que têm baixa margem de contribuição, mas eles atraem a compra de outros produtos que têm altas margens de contribuição. Um exemplo clássico é o pão francês, por exemplo, numa padaria, que tem baixa margem de contribuição, mas favorece outros produtos que estão lá à venda. Tá? Então, mais uma vez, aí é a questão de um plano financeiro bem feito, pegando elementos do plano de marketing para que haja uma boa concatenação, né, um bom entrelaçamento de tudo no plano de negócio. Para você calcular o ponto de equilíbrio, você deve dividir o custo fixo total pela margem de contribuição que você acabou de ver aí, a fórmula, e também eu expliquei agora há pouco. Outro elemento também importante a gente considerar é a rentabilidade. A rentabilidade ela vai te indicar a atratividade dos negócios, basicamente o retorno do capital aos sócios investidos, né? Então, para você calcular a rentabilidade, você vai pegar o lucro líquido, vai dividir pelo investimento total e multiplicar esse resultado por 100, né? Porque ele é dado de forma percentual. Tá? Já a lucratividade, que é diferente, ela vai justamente medir o lucro líquido em relação às vendas. É um dos principais indicadores econômicos da empresa, né? Ela está relacionada, por exemplo, à sua competitividade. A sua lucratividade maior ou menor, ela vai determinar, inclusive, a sua participação no mercado. Mais uma vez aí, relação com o plano de marketing. Então,
a medida desse lucro líquido em relação às vendas, que é a lucratividade, é um dos principais indicadores do seu plano financeiro, ok? E também a gente tem que falar sobre o prazo de retorno sobre investimento, o payback, né? Que você vai pegar lá o seu investimento total, vai dividir pelo lucro líquido, né? Esse resultado vai dar em tempo, né? Quanto tempo você tem para ter o retorno sobre o capital que você investiu, tá ok? Então, no próximo vídeo falaremos, para fechar aí o nosso plano de negócios, falaremos sobre o sumário executivo. Então, sobre plano financeiro, a gente fica por aqui. Um grande abraço e até a próxima.